Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Quarta-feira, como é bom estar com você toda quarta-feira. Hoje, nessa quarta-feira, a gente vai rever um programa que fez muito sucesso aqui no Bela Saúde, o Mundo Pet. Quem em casa não tem um pet que não é apaixonado, um cachorrinho, um gatinho, todo mundo gosta muito, é algo assim que faz bem até para a saúde nossa, por isso que é o Bela Saúde. Quem vai estar com a gente, Scudelene? Cris, para falar do Mundo Pet, vem a doutora Isabela Johansen, que vai tirar essas dúvidas do Mundo Pet. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já já, Mundo Pet, não percam. Raízes, farmácia de manipulação. Há mais de 30 anos no mercado, é sinônimo de credibilidade e sofisticação. Atuando com o que há de mais moderno e com ativos da mais alta qualidade quando o assunto é manipulação de fórmulas. Com uma equipe altamente qualificada, garantindo sempre qualidade, segurança e eficácia em nossas formulações. Além disso, também oferecemos uma variedade de produtos personalizados para você ou para presentear alguém especial. O nosso objetivo é fornecer a cada paciente atendimento exclusivo, promovendo saúde e bem-estar a você, nosso cliente. Somos a Raízes Farmácia de Manipulação. A receita da semana é estrogonofe com gorgonzola. Picar a carne, os cogumelos Paris, cebola. Numa frigideira, colocar azeite e manteiga, vamos selar a carne. Vamos temperar com pimenta, páprica defumada, um refogado de cebola e alho, acertar o sal, mostarda, ketchup, cogumelo Paris, o conhaque para deglaçar e o creme de leite. Deixar ferver. Adicionar o gorgonzola e finalizar com cheiro verde. Vamos selar os pães, que vai ser um ótimo acompanhamento. Espero que gostem. Estamos de volta. Gostaram dessa receita da Paula? Que delícia! Eu fiquei com água na boca. Tudo que vai gorgonzola eu gosto muito. Agora, estrogonofe com gorgonzola eu ainda não experimentei, mas vou fazer em casa, vou experimentar. Depois eu te falo, viu, Paula, se eu gostei ou se eu consegui fazer igual o seu. Tava muito bom, a carinha tá deliciosa. Ficou com uma cara muito boa, hein, Cris? Muito bom mesmo. Bom, nós estamos aqui agora recebendo a Isabela, veterinária aqui de Matão, bem conhecida aqui do pessoal da TVM, ela tá sempre aqui na TVM. E nós trouxemos ela aqui para falar da saúde dos pets, porque o Bela Saúde é um programa de saúde, mas não tem como a gente não deixar os animais de fora, né? Saúde dos pets, bem. O Bela Saúde, prestar informações, porque o pessoal tem muita dúvida, não só cão e gato, mas também animais exóticos, animais especiais. Eu acho que hoje, Cris, eu acho que na pandemia, você confirma isso para nós, aumentou essa procura de alguma coisa a mais na casa, né? Mas vamos deixar a Isabela se apresentar aqui. Pronto. Isabela, boa noite, se apresenta o pessoal. Eu sei que todo mundo te conhece, mas se apresenta o pessoal em casa. Obrigada. Boa noite. Bom, como vocês já disseram, meu nome é Isabela. Eu já sou médica veterinária há 20 anos, praticamente, quase aí beirando os 20 anos. E atualmente eu tenho mais uma área específica de atuação, que é a anestesiologia veterinária, mas já cliniquei também por bastante tempo aí na cidade e tem bastante informação que a gente pode trazer hoje. Que bom, Isabela. É sempre muito bom receber informação. A Isabela é bem conhecida, assim. Hoje eu falei na Salete que você vinha aqui, todo mundo te conhece, todo mundo gosta das dicas que você traz aqui no programa do Daerso. É sempre muito bom. A gente gosta. Sempre que a gente tem a oportunidade de informar, né? Principalmente a área da saúde, eu acho que é bem importante o profissional se engajar e fazer isso com bastante respeito, com bastante de coração mesmo, para que a gente consiga melhorar mais a vida também dos nossos animais, tanto os domésticos quanto os que convivem bem próximos a gente. Isabela,
já que você tocou no ponto, assim, como é que se encontra o mercado pet no Brasil? E Matão também, porque hoje Matão cresceu Matão no muito, Brasil, né? vamos falar, porque muito. Matão hoje reflete bem o panorama no país todo, né? A gente tem um crescimento anual do mercado pet envolvendo todos os setores muito grande. Durante a pandemia, a gente viu isso com mais, vamos dizer assim, um crescimento mais específico, principalmente da área da saúde, que as pessoas ficaram mais em casa, mais próximo dos seus animais, então eles conseguiram acompanhar mais a rotina deles e vamos dizer aí, detectar algumas coisas que a correria do dia a dia não possibilitava. E também, vamos dizer assim, a companhia que eles fazem dentro de casa e o que eles trazem de bom para a família também, a gente viu que na pandemia isso, vamos dizer assim, surgiu como um vulcão, assim, né? A procura pelos serviços de bem-estar foi muito grande, a gente trabalhou muito na pandemia, como serviço de saúde a gente não parou, então nós fizemos parte do grupo que não podia parar de trabalhar e trabalhando bastante durante toda a pandemia. Você falou uma coisa, que a pandemia aumentou essa procura, né, para os animais de estimação com você. Mas o que considerar quando você quer um pet? Pet, quando a gente está falando, a gente é um animalzinho de estimação que fazer companhia para você e você também fazer a companhia. O que a gente deve considerar quando vai buscar um pet? Se eu quero um gato, se eu quero um cachorro, se eu quero um peixinho, o que eu considero? O que eu levo em consideração? Eu costumo dizer que o primeiro pensamento que a pessoa deve ter é uma vida e eu vou precisar cuidar. Estou preparado? Se a primeira resposta for sim, então aí a gente vai para o passo seguinte. O espaço onde mora, qual é a disponibilidade de tempo, o que eu posso fazer para tirar o mínimo possível vamos dizer assim, da natureza daquele animal. A gente sabe que o animal domesticado, a gente retira dele muitas características, vamos dizer assim, não diria do animal selvagem, mas instintivas, inerentes ao animal. Mas a gente tem que oferecer o mínimo para que ele consiga não perder todas as características, porque se isso acontecer, ele vai ser um animal doente. Então a gente precisa respeitar essas características e levar em consideração isso para a rotina desse animal dentro da nossa casa. Então é importante, a primeira coisa um gato ou um cachorro, eu tenho espaço, eu tenho disponibilidade, caso aconteça algo que eu precise ir atrás e cuidar, eu vou fazer isso? Se as respostas forem positivas, a pessoa está preparada para ter um animal em casa. Caso não sejam todas positivas, espera mais um pouco, repensa e aí reavalia. A resposta foi positiva, quero ter um pet. Mas aí eu moro num apartamento de 40 metros quadrados. Ou numa casa que não tem quintal. E aí? Vou atrás desse pet ou não? É uma situação muito comum hoje em dia, né? A gente se depara muito no dia a dia, na rotina, com ou casais que decidiram não ter filhos e ter um pet, ou que decidiram ter filhos e ter pet, moram num lugar pequeno, um apartamento. Então é uma situação bastante corriqueira. É possível sim ter um animal dentro de um apartamento menor, numa casa sem quintal, desde que a gente faça aquilo, respeite a característica da raça, da espécie animal e ofereça a ele o que ele precisa. Tá, então ele tem que escolher, falar, e vai para o apartamento, não pode ser um Doberman. Não vou querer ter, por exemplo, um Doberman, um dog alemão, um São Bernardo dentro de um apartamento. Mas um cão de raça pequena, um gato, é totalmente possível e o animal vai ter uma qualidade de vida boa dessa forma, desde que a gente se atente aí a todas as características. Se ajuste às condições do local. Exatamente, se ajuste às condições. Consultar um veterinário antes de adotar. Sim, o veterinário e também um adestrador, um educador, né? Hoje a gente chama de educador animal, para que ele consiga ali também dar algumas dicas e a pessoa, antes de ter o animal numa condição dessa, exato, ele já sabe ali mais ou menos o que ele vai ter que fazer. E aí ver se está disposto a isso ou não. É que eu vejo as pessoas falam, hoje até mesmo conversei com a pessoa que está procurando um animalzinho para o filho. Tem que estudar bem, ver, como você disse, né? Ver realmente se é para uma criança, se é para um adulto, né? Ver com quem que esse animal vai conviver antes de fazer essa escolha, né? Sim, é bastante importante. A gente vê muito hoje
as pessoas presenteando outras com um filhote, né? E é uma situação bastante delicada. Primeiro, a gente tem que conhecer muito a pessoa, saber realmente se ela quer ou não, o que já é uma coisa bastante difícil. Às vezes, mesmo quem é da família, quem é amigo muito próximo, é difícil a gente saber se a pessoa está disposta, né? E depois, e tem aquela questão afetiva. Depois que a gente dá, a pessoa olha, batiza, né? Dá um nome, já fica muito difícil dela, vamos dizer assim, falar que não queria ou... Ninguém tem coragem, né? Então a gente precisa ter a sensibilidade do lado de cá, né? Olha, eu gostaria de presentear. Pergunta se a pessoa gostaria de ganhar. Crianças também é uma situação bastante delicada. O animal é muito bom para a criança, mas também a gente tem que aí se atentar a características de raça, vamos dizer assim, se é um cão amável, se é um cão, se é uma criança com alergias, enfim, tem várias situações para a gente pontuar antes de fazer isso. Mas é uma questão legal, mas exige muito cuidado mesmo. Um presente realmente, quer dizer, pode ser uma faca mal usada aí, né? Vamos assim falar, sim, né? A pessoa fica ruim, porque depois você chega na casa da pessoa, o presente não está mais lá, e aí, né? É uma vida, né? Então a gente tem que levar em consideração. Essa pessoa aceitou o presente. E aí, na semana seguinte, vai viajar. O que faz com o presente? Hoje em dia, a maioria das pessoas, você perguntar, vai falar assim, levo junto, né? Vou levar junto, para onde eu for, vai junto. Eu só vou em lugares que eu possa levar junto. Muito comum. E isso é muito comum e é muito legal. Me ligam às vezes, aceita animal. Frequente isso, frequente. E é uma questão bem importante. Eu estava até lendo não faz muito tempo, sobre os hotéis e o pet friendly, né? Que a gente chama. Que são os locais que aceitam os animais. Mas existem muitos locais que só aceitam os animais entrem. Pet friendly, né? Vamos dizer assim, amigo do pet, né? Isso. E existem alguns lugares, e é importante a pessoa se atentar a isso, que eles aceitam o animal, mas eles não permitem que o animal circule em uma área comum. Eles não permitem, você só pode andar se for com o animal do colo. Então, existem alguns pormenores aí que a gente precisa ficar atento. Mas, hoje em dia, já é muito comum locais que aceitam. E também para viajar, questão de transporte, né? Ou de avião, ou de ônibus, ou de carro. Acho que a adaptação ao sistema mesmo, como você falou, a pandemia aumentou muito. Então a pessoa diz, então não vou. Se não pode, se a Mili não pode, não vai ninguém. Sim. Não, tem famílias que realmente elas condicionam toda a dinâmica ali da viagem, familiar, dependendo do animal, se pode, se não pode, e elas fazem isso conforme as necessidades do animal, e se não conseguir atender, eles não vão, realmente. E agora, e se a pessoa, vamos supor, já tem um animalzinho e quer outro, você aconselha que seja da mesma raça ou outro cachorrinho? Vamos supor, tem um cachorro que é outro. Você aconselha com veterinária que seja da mesma raça, ou pode ser raças diferentes, ou do mesmo porte? O que se aconselha para quem já tem um? Não precisa ser necessariamente da mesma raça, do mesmo porte. Pode ser diferentes, contanto que haja o período de socialização. O cão é um animal muito sociável, então ele precisa de ter, né, do contato tanto com pessoas. A gente acabou entrando na vida deles, né, quanto com outros cães também. É muito comum a gente ver cães de raças super pequenas brincando com cães gigantes, cães grandes, e se dão muito bem cães e gatos também. Então, a socialização é importante. Eu até sou a favor de, por exemplo, quem trabalha fora o dia todo, não consegue ficar em casa muito tempo, tenha 2 animais. Porque aí, essa socialização, eles suprem, diminui a ansiedade do animal. Um ajuda o outro. Você diminui a ansiedade do animal a hora que a gente sai, a hora que a gente volta, né? Aquele cão que fica ansioso, vendo que a pessoa vai sair. Ou quando a gente chega, aquele cão que fica extremamente ansioso, agitado. Então, a presença de um outro animal junto com ele vai diluir isso, né? E ele vai ser um cão mais saudável mentalmente, vamos dizer. Você falou um assunto bom. O fato deles ficarem sozinhos, saiu todo mundo da casa, trancamos, deixou lá dentro com comida, com água e tal. Isso é bom, é ruim, é interessante para o animal, como você falou? Que cuidados eu tenho que ter? É possível acontecer dessa frequente, forma. Né?
A gente só tem que se atentar. Se é um ambiente pequeno, eu tenho um cão de raça pequena, que ele tem um espaço para circular, para se exercitar ali. Óbvio, hoje em dia a gente tem cães que na idade adulta são cães de 2 quilos, então ele não precisa de um quintal gigantesco. Talvez um apartamento já supra a necessidade de exercício dele. Um pedacinho de sol, a comida, a água, todo esse ambiente próprio e apropriado para ele. É possível, sim. E o cão grande, obviamente, tem que ter aí lidar com essa questão do espaço. Então a gente pode ficar o dia todo fora, desde que o cão tenha uma área de sol, uma área de sombra, uma área que protege da chuva, o alimento, a água, à disposição sempre. E vamos dizer assim, o espaço faz com que ele não fique ocioso e não comece a destruir coisas dentro de casa. Ele vai procurar algo para fazer. Depende e aí esse algo também, né? E aí esse algo pode ser uma cadeira, um sapato, um sofá, né? Então é importante a gente... Aí complica, né? É importante. A gente precisa enriquecer. Hoje se fala muito em enriquecimento ambiental. Do celular, a cadeira da mesa. O enriquecimento ambiental, a gente fala muito hoje, né? Que aí é específico para cada raça, para cada espécie. Então, hoje em dia tem muito material sobre isso. E é muito interessante. Tem muito mais para gato, né? Porque o gato ele tem aquela peculiaridade, né? De subir nas coisas, de se esconder. Ele precisa disso, diferente do cão, né? O gato precisa disso para ser saudável. Então é importante a gente fazer o enriquecimento ambiental também. Aí tem que ter uma casa, no caso do gato, né? Aí tem que ter aquela estrutura na casa para poder deixar o gato sozinho. O gato ele precisa, primeiro não fugir, né? Que é vamos dizer assim, é uma característica inerente a ele. Ele não é que ele quer fugir, ele é explorador. Então o gato ele gosta de subir, ele gosta de explorar, ele é caçador. Mesmo o gato doméstico, que a gente coloca comida para ele todo dia lá no mesmo lugar e ele já sabe onde está, uma hora ou outra ele vai procurar ali alguma coisa para caçar. E isso ele pode subir um muro, ir para o vizinho, atravessar uma rua, né, passar um portão. E dentro de casa é muito importante a gente ter essas questões do esconderijo. O esconderijo para o gato é muito importante. Então, senão também ele vai arranhar a unha no seu sofá, ele vai subir na sua mesa, na sua pia, vai tomar água na pia da cozinha. Aquele gato que aparece em casa e de vez em quando parece um passarinho morto, ou ele não é de casa, sim, ele é um estrangeiro, entra lá, de vez em quando a gente pega ele saindo, fez de casa um esconderijo dele. Por onde ele entra, sabe Deus. É pelo portão, é por lá, por cá, mas é difícil. O gato, ele é assim, ele é o tempo todo assim, mesmo tendo disposição. Só que ele é muito esperto, né? Porque, é bem cuidado, o gato é bonito, mas ele... No caso, vamos supor, quando ele percebe que tem gente lá no quintal, ele já não entra, né? Já dá meia volta. Ele tá ficando destemido, viu, Cris? Ele entra assim, viu? Passa na frente, fica olhando pra você. É muito comum a gente ver, por exemplo, os gatos, né, que entram nos quintais e às vezes acham algo para se alimentar, daí a pouco tem 2 gatos, daí a pouco tem 3. Ele traz os amigos para jantar. Traz os amigos, bastante. Que eles também formam grupos, né? E se tem um ambiente onde todos conseguem ficar ali, por exemplo, um quintal bem grande e o esconderijo lá, um jardim, eles vão se instalar ali, seja temporariamente ou... Eu até vi numa da notícia da TVM aqui que acho que Dobrada, que está tendo um caso de muitos gatos, aparecendo muitos gatos, até eu assustei, porque é um bichinho também que reproduz muito rápido. Sim. Muito rápido. Tem muitos filhos. E é muito difícil da gente... a gente vê programas né, em várias cidades de castração. Tem algumas pessoas que voluntariamente pegam esses animais de rua, castram e às vezes depois até devolvem para a rua, mas castrados, né? Ou acabam organizando feiras de adoção. Mas o gato é muito difícil de capturar, né? De pegar. Um gato arredio de rua, mais agressivo, ele é bem difícil de ser... O que faríamos para não deixar ele entrar no teu quintal? Acho que não tem como. É bem difícil. Não, ela achou um negócio que emite um som. Mas quê? Não adiantou nada. Não. Como se fosse parecido com... Eu acho que é para roedor, né? Que tem... Não, mas esse eu comprei era para gato. Faz um barulho, mas não adianta. Ele faz um barulhinho diferente, mas não adiantou nada. É barreira física. Aí se a gente for pensar em barreira física, é bastante complicado, né? O gato escala tudo, sobe tudo. Não tem jeito.
É como a gente vê em apartamento, né? Pessoal, tela, sacada, tela, janela. É mais ou menos. Para o gato não pular, forma. né? Então, no apartamento é uma proteção. É impossível que, né? Agora nós estamos falando, entrando num assunto um pouco do gato. O cachorro, a gente sabe, vamos supor, no caso de avião, tem que ir naquela... É tipo uma bolsinha, uma gaiolinha, uma caixinha, né? E o gato também é a mesma coisa? Como mesma é que coisa. A mesma coisa. Eles têm que ser transportados em caixa de transporte apropriada para o porte. Gato, mais ou menos do mesmo tamanho, mas cão tem que ser apropriado ao porte da raça. Ele tem que, o tamanho da caixa tem que permitir que ele fique em pé e que ele consiga rodar. Dentro da caixa. Dentro da caixa. Então, a caixa tem que ter, no mínimo, esse tamanho. Isso é uma exigência da companhia aérea e tudo isso. Você está falando dos dois, do gato e do cachorro. Sim, sim. Mas e o cachorrinho pequenininho? Esse não precisa. Teoricamente, esse sim. Vai em cima, né? Esse teoricamente, vai... eles precisariam da caixa de transporte caso, durante a viagem, aconteça alguma coisa, uma turbulência, uma freada brusca, algo desse tipo assim. Para que o animal não caia e não se machuque. Mas a companhia aérea exige a caixa. Exige. Se você chegar sem a caixa, não embarca. Mesmo que você leve no colo, você tem que ter ela ali, vamos dizer assim... Uma caixinha, Cris, tem que ter. Para emergência. E tem que ter um atestado de vacinação, a documentação depende para onde esse animal está indo. Tá. Para um outro país... Depende do país que vai receber esse animal, ele exige algumas Se for aqui no Brasil? Aqui no Brasil, basicamente a vacinação, e aí comprovada com uma carteirinha comum, feita pelo veterinário, um atestado de saúde, tem um documento que é emitido no aeroporto também, microchipagem para identificação do animal, seja onde ele estiver. Então, tudo isso tem que ter. Essa caixinha, você já falou, ele tem que circular e tal, e assim, eu tô com um Doberman. Quero levar ele em cima. Não vai existe dar certo. Caixa que cabe Doberman. Aí é uma caixa grande que cabe o Doberman e ele vai lá embaixo na carga. Exatamente. Tá. Acho que isso é por tamanho, né? A caixa... Tem algum peso definido para isso? Não. Entendeu? O tamanho da caixa. E aí existe para todos os portes. Sim, mas, por exemplo, eu tô com uma caixa, eu quero levar ele em cima. O que define eu levar em cima ou embaixo? Aí, normalmente eles colocam assim, os cães que podem ir são só os definidos como miniatura, né? Pets mesmo, pequenininho, vou falar. Exatamente. Lulu da Pomerânia. Ou algumas raças, né? Então, por exemplo, eu tenho um Doberman, ele é super dócil, mas ele é um Doberman. Então, ele pode oferecer algum risco para quem está ali. Né? Então, tem essas questões que são mais, vamos dizer assim, não tão técnicas, né? Mas ali negociáveis. O final deve ser. Já o ônibus, aí não, acho que eles exigem só que você compre uma outra passagem para você poder levar junto. E no carro, o animal até pode ir sem a caixa. Só que ele tem que ter a guia com a fivela que trava no cinto. Que hoje em dia já como tem. Se fosse um cinto. Na própria guia tem a fivelinha que trava no cinto, então se tiver algum problema, se ele travar, tá travadinho. ele fica travadinho. Mas tem cadeirote, também pode ser levado à caixa, travado no cinto. Aí já é mais tranquilo. Tem jeito de ter um cadeirote que você trava e ele fica ali. Eles funcionam como um cesto, né? Você também tem as travas no banco e ele fica um cesto e o cãozinho vai lá dentro. Tem também. Tá. Nosso bate-papo aqui com a Isabela tá muito gostoso, muito bom. Tem até vontade já de sair daqui e já arrumar um pet pra gente, né? Mas agora nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Não saiam daí. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta no Bela Saúde, nesse bate-papo sobre pet aqui, muito gostoso, aprendendo muito, né? Eu falei que é sempre bom o Bela Saúde trazer profissionais, como a gente trouxe hoje a Isabela, porque a gente acaba aprendendo, né? E você em casa, com certeza, tá durando como nós aqui.
Isabela, nós estamos falando, agora vamos falar um pouquinho das doenças dos pets, né? Tanto geralmente cachorrinho mais, gato, que é o que a gente mais costuma ver. Quais são os cuidados que quem tem um pet em casa, cuidado básico, quais são as doenças mais comuns? Prevenir as doenças mais comuns. As mais comuns. E quais são as doenças, né, mais comuns? Quando a gente fala em as doenças mais comuns, né, vamos colocar aí vamos colocar os desafios mais comuns que a gente tem no dia a dia com o pet, mais especificamente o cão e o gato, né, como a gente estava falando. Com relação à pele, pelos, vermifugação, controle de parasitas, né, é um problema que a gente vê muito, principalmente que a gente está num país, uma região tropical, né, então a gente tem muito problema com parasita, e aí eu falo em pulga, carrapato, ácaro, né? Tudo isso é bastante presente no nosso dia a dia. E causa aí uma porcentagem muito grande dos problemas que levam o animal até a clínica veterinária. E a prevenção, a gente sempre foca nisso. É bastante simples, é só a pessoa ter o empenho ali mínimo e conseguir lidar com a rotina diária de limpeza e medicação com frequência, no tempo certo, na dosagem certa, que não vai trazer dor de cabeça. Mas comumente a gente vê mais, realmente pele, os pelos, os parasitas, vamos dizer assim, a vermifugação é bastante importante, porque a gente tem os animais muito próximos a gente, né? Então é bastante importante a gente ter isso em dia e nunca deixar atrasar. É mais ou menos o que a gente vê de maior incidência. Aí a gente tem problemas mais específicos, doenças mais específicas, com diagnóstico mais difíceis, mas que hoje em dia também é super possível da gente diagnosticar e tratar sem problema nenhum. Ô, Isabela, você está falando de doença aí? Eu lembrei de duas coisas aqui. Bom, nós falamos do carrapato, febre maculosa esses dias aí, e o cão, apesar de ser capivara o principal, mas o cão pode ser o vetor. O cão que fica mordendo as patinhas. Aí a gente tem muita coisa envolvida. Porque ele fica ali, morde. Sim. Que é o comum disso, assim? É muito comum a gente ver os animais assim, principalmente são, em maior incidência, os pequenos, os ansiosos, os que vivem dentro de casa, então um animal sozinhos. Pode ser ansioso. Esse quer sair, quer passear. Existe uma patologia, não sei se a gente pode classificar como uma patologia, mas é uma questão mental até. Já está sendo classificado como uma doença mental, chama ansiedade de separação. O animal, a separação dele com a gente, seja para sair para o trabalho ou para qualquer atividade mais simples, que ele não vá junto, gera uma ansiedade no animal, que ele pode sim, existem alguns casos dele se machucar, né? E aí, normalmente, a maior incidência são as patinhas, né? Ele morde as patinhas, ele lambe, e aí lesiona, e aquilo vai virando uma bola de neve. Seria né? Vamos falar assim, descarregar uma ansiedade dele. Exato, exatamente. Ou tem animais que destroem coisas, tem animais que acabam machucando eles próprios. Tá. Mas também pode ser uma doença de pele, bastante comum. Pode ser alergias, produtos de limpeza. Hoje em dia é muito comum as pessoas colocarem sapatinhos nos cães, né? Para proteger ou do chão, do quente, do molhado. Então, isso pode trazer ali algum malefício também para a pele nesse local, que normalmente é um local bastante úmido, quente, e prolifera ali fungo, bactéria, que pode trazer dermatite Ele também. Pode estar mordendo para isso. Mas é muito comum a gente ver isso hoje em dia, bastante. Bom, e com questão de alimentação, quais as melhores opções? Podemos dar uma carninha ou só ração? Pergunta de milhões. Qual que é a sua dica? O que eles têm que perguntar. Porque tem gente lá que está assistindo que sobrou uma comida. Dá uma esquentadinha e põe lá pro cachorro ou pro gato. E aí, qual o perigo disso, entendeu? Por que tem ração, deixa eu cortar assim, e não comida normal, e vocês indicam mais a ração específica e tal, e não é melhor que a nossa comida? A gente precisa, primeira coisa, é diferenciar alimentação natural, que não é a base de ração, do resto da comida que a gente come em casa, que é a questão do pratinho. Né? Então a gente precisa diferenciar muito bem isso. A gente tem hoje em dia uma quantidade assim, enorme. Eu falo que dá para a gente montar um buffet para o cão, para o gato, com várias opções. Tanto de ração. A ração ela é prática. Vamos dizer assim,
Existem rações que tratam problemas de saúde hoje em dia, muito boas, que ali, cumprem a função de forma muito boa. E existe também a alimentação natural, que é a base de alimentos que a gente tem no nosso dia a dia também. Porém, elas são formuladas com base em cálculos nutricionais mesmo. Dá muito mais trabalho do que uma ração aí a gente tem Mas aí é tipo tem assim... que cozinhar para o animal. Mas tem que fazer uma receita, Cris. Mas é a carninha mesmo? Não, a gente tem que... Dependendo da espécie, por exemplo, se a gente estiver falando de um gato, ele pode ter alimentação natural? Pode. Mas ele é muito mais... a necessidade dele de proteína, carne mesmo, é muito maior que a do cão. Existem aminoácidos que a gente precisa colocar, fibra, o carboidrato. Tudo isso a gente tem que colocar na quantidade correta para a gente oferecer uma nutrição boa, o suficiente para aquele animal. Então, é possível a gente fazer alimentação natural. Hoje existem cursos que os tutores podem fazer para eles aprenderem a fazer as receitas em casa. Existem empresas que já fornecem essa alimentação pronta, congeladas, embaladas a vácuo, e aí a pessoa só retira lá e aquece e oferece. Como então, tem no mundo humano, vamos assim falar, dietas específicas. O que a gente não pode, até teve um caso que saiu bastante, a gente viu há uns anos atrás, de uma tutora vegana que implementou a dieta vegana no gato dela. Então, assim, isso não é possível de ser feito, porque o animal, a necessidade que ele tem, principalmente o gato, nesse caso específico, é muito importante. E ele vai ter problemas de saúde seríssimos e com base na dieta, né? Então, a gente volta naquela tecla. O que é importante? Ver qual a necessidade daquela espécie animal e atender. Olha, eu não posso atender a necessidade dessa espécie. Então, vamos repensar se eu posso ter ou não. A gente precisa fazer isso, já que eles vão depender da gente. A gente tirou eles do ambiente nativo, a gente tem que oferecer o que eles precisam, da forma que eles precisam. E aí, quem vai suprir mais são essas rações que você disse que existem no mercado. As rações, elas vêm com os mesmos componentes da alimentação natural, só que pelletizado, em pacotes, é mais prático, né? Não precisa cozinhar, o armazenamento é mais fácil, então fica mais prático. E hoje em dia existem rações de muito boa qualidade. Se a gente for visitar algumas fábricas de ração, a gente vai ver que elas são tão ou mais limpas do que locais que produzem alimentos para a gente. É rigoroso, né? Mas praticidade, né? É prático, mas olha, falar que o bichinho gosta. Põe a medida para lá. A gente tem aquela coisa afetiva da comida, né? A gente vê comida, a gente quer, né? Mas se você colocar um pratinho de raçãozinho, um pratinho daquela carninha moída que você fez no almoço, o cachorrinho gosta mais. Desde que a gente observe, por exemplo, a questão de temperos e tudo isso, é possível. Existem alguns alimentos que são proibidos, que a gente não pode oferecer a eles, né? Por exemplo, o clássico é o chocolate, a uva, bolacha, a semente de uva, né? Pimenta, cebola, tudo isso. É importante a gente ter isso em mente. E dá para encaixar na dieta. Assim como fruta. Fruta é muito legal. A gente consegue, às vezes, substituir alguns petiscos que não são tão bons, que a gente tem no mercado também. A gente sabe que o que é de mais qualidade, ter uma qualidade superior, é caro, tem um custo maior. E às vezes a gente consegue substituir esses petiscos mais caros e que custam muito por um pedaço de fruta, que é muito bom, que vai trazer um benefício, e para o animal que está recebendo aquele petisco, vai ter o mesmo efeito. De um pedaço de carne, de uma fruta, de um pãozinho ou daquele petisco lá da loja. Variar o cardápio também, né? Também, importante. Sim. E também ajuda eles vamos dizer assim, a ter contato com coisas diferentes. É bem legal. Você acabou de falar, por favor. Você acabou de falar do petisco, que pode ser também uma coisa perigosa para o animal, né? E aqueles brinquedinhos que a gente vai hoje, qualquer pet shop que a gente vai, tem um monte de brinquedinho para os animais. O que indicar, o que comprar, o que não comprar. Hoje tem com apito, sem apito. Tem de tudo hoje. Tem de tudo. O mais importante é se atentar ao material do que é feito, né, que aquele brinquedo é feito, se ele é facilmente despedaçado. Então, o que é muito comum hoje também, a gente vê, vou falar da minha rotina como anestesiologista. Anestesia para endoscopia, para retirada de corpo estranho. Então, assim, é... frequente. Muito frequente. Meia, pedaço de brinquedo, pedacinho de bola de tênis,
né? Cão adora bola de tênis. Então, se é um cão maior, mais forte, ele consegue ali, com o tempo, ir tirando os pedacinhos e ele vai engolindo. Então, a primeira coisa é como comprar uma boneca para uma criança. Não sai os olhinhos, não sai o narizinho, não tem nenhum pedaço, botão que se solta, nada disso, tá valendo. E a quantidade hoje é gigantesca. O cardápio é bem variado. Eu lembrei de uma cachorra que nós tivemos, que sobrou um cabrito. O osso, né? O osso do cabrito tutano. Nossa, ela ficou a noite inteira roendo aquilo e no outro dia diarreia. Nossa, foi terrível. Sabe que a gente vê muito petiscos e brinquedos similares a ossos, né? Isso. É muito comum. Mas nada como um osso natural. Mas aí não é qualquer osso também, que a gente se atente a isso. Existem formas... O osso de galinha é um perigo, né? Existem formas de você pequeno. tratar aquilo para evitar contaminação, tudo. Então, não é qualquer coisa. Mas com relação também a brinquedos e petiscos industrializados, que a gente vê, muito importante, corante. Então, aqueles super coloridos. Chama atenção? Chama. Mas, às vezes, a gente tem um animal alérgico e a gente nem vai imaginar que pode ter sido um corante. Às vezes, até a ração. A gente fala assim, vamos comprar uma ração toda coloridinha. Talvez seja melhor você comprar uma ração toda da mesma cor, porque aquele corante pode ter algum tipo de alergia e o animal... Vamos voltar um pouquinho só na alimentação. O que você sugere? Que a gente, vamos supor, a pessoa trabalha fora e tem o seu bichinho lá, o gato, o cachorro. Ela tem horário para colocar a ração e depois retirar, ou ela tem que deixar livre demanda, deixar lá o tempo todo a ração, na hora que o animal quiser ele come, ou coloca e tira? Na questão da alimentação natural, nunca deixar, né? Sempre colocou ali, a gente fala que é por tempo, né? Eu coloquei, vou deixar ali, eu tenho meia hora para ficar em casa, meia hora. Comeu, não comeu, retira. Que aí a exposição, o ambiente não é legal. Pode ser feito isso com a ração também, principalmente para cão. A gente tem duas maneiras de alimentar com a ração. É legal fixar horários, é bom, mas a gente pode fazer por quantidade ou por tempo. Eu tenho a medida da ração, da marca específica que eu compro lá, eu fiz a medidinha, coloquei e deixo ali aquela quantidade. Na próxima refeição tem mais uma quantidade daquela. Ou por tempo, eu coloco uma quantidade maior ali ao meu gosto e deixo um tempo para ele comer e depois retiro. Dependendo do local, é legal tirar, porque às vezes vem pássaro ali e cisca dentro do potinho, formiga, né? E tem animal que... É engraçado, eles pegam e jogam dentro da água e aí ele pega ali um pouquinho, esconde aqui e vai comer depois. Esconde nos cantinhos, né? O gato não, o gato ele já come de forma mais fracionada. Então é possível deixar à disposição dele ali para a hora que ele quiser. O cão ele já é mais, né, ele já vai lá e já, às vezes você coloca e já come tudo na hora. O gato não, ele é mais metódico. Ele fraciona, né? Vamos dizer. Limpeza, tosa. De quanto em quanto tempo nós temos que dar banho no cachorro ou no gato? O gato odeia banho? Continua valendo essa máxima? Na verdade, gato não é que ele odeia, ele não precisa de banho, né? Quando a gente banha o gato, a não ser por alguma indicação médica, mas quando a gente banha o gato, a gente está torturando ele praticamente. Então o gato não precisa do banho? Não, ele tem o mecanismo dele de se limpar. Então ele não precisa. Algumas raças precisam de tosa. Por exemplo, a gente pega um persa, por exemplo. Ele é um gato super peludo, então ele precisa de uma tosa higiênica por um período. Mas o banho mesmo, ele não é necessário. A não ser que indicação médica ou por alguma situação muito especial. Caiu alguma coisa no pelo, não consigo tirar, sujou... Vou fazer, mas de forma geral não precisa. Meu Deus, gente, isso aí eu não sabia disso. Olha que novidade pra mim. Tenho certeza que você em casa também ficou assustado. Não precisa do banho. A gente nunca teve gato, né? Que nós nunca tivemos gato, né? Devida. A gente pode fazer um programa só de gato. Vai ter muito assunto. Muito assunto, né? O gato é bem especial. Tem gente que ama muito. Nossa, cada um é cada um. E sobre cachorro, banho... Aí sim a gente tem necessidade, conforme pelagem, conforme ambiente, pode ser feito toda semana, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez por mês. E aí vai depender do tipo de pelagem e de ambiente que o animal vive, né? Mas, em geral, o cão, sim, liberado, banho toda semana, sem problema nenhum. Às vezes, alguns animais que
tem algum tipo de problema de pele, alguma doença de pele, e o banho, ele faz uso do banho terapêutico, mais de uma vez por semana também pode. No frio, eu posso tosar no frio? Pode também, não tem contraindicação, desde que se respeite ali a característica da pelagem daquele animal. Bom, você acabou de falar de pelagem. Uma coisa que eu acho importante, né, é que nosso shampoo não é o indicado para um cachorro, né? Muitas vezes fala, vou dar um banho no cachorro em casa mesmo. É boa, pega o shampoo que está lá Pode e já passa usar nele. o mesmo shampoo que você... Não, de forma geral, hoje em dia é muito fácil a gente conseguir produtos próprios, com características apropriadas para a pele animal. Então, eu acho que hoje em dia não cabe mais a gente fazer isso. É muito fácil, a diversidade é muito grande, o custo é acessível, mas evitar. Voltando naqueles casos de alergia, a pelagem não fica bonita, o animal não tem, né, não promove a limpeza, a característica de pele deles é diferente da nossa, então, às vezes, os nossos produtos não promovem a limpeza necessária. Então, não utilizar. Hoje em dia é muito fácil a gente utilizar os produtos específicos para eles. E quando procurar um médico veterinário? Vamos colocar quando chega em casa, né? Quando o seu pet chega em casa, então, ou até antes, né? A gente fala, vamos lá conversar, ver o que eu preciso fazer, tudo isso. O veterinário é a melhor pessoa, ou o educador, né? Que é o adestrador, né? Então a gente também chama de educador animal. Mas sempre que você desconfiar de algo... Esse adestrador não fez faculdade... Não necessariamente. Tá. Ele não precisa, não é obrigatório que ele tenha a graduação Ele pode em ser medicina veterinária. treinamento só? São existem escolas de treinamento? Como é que Sim, funciona? existem linhas, né? Escolas com diferentes... que seguem diferentes linhas de ensinamento, mas sim cursos específicos, e exige bastante experiência e a dedicação ali à formação de um bom adestrador, de um bom educador, ela não é muito fácil, não. O quê? Meses? Anos? Anos. Depende muito do estilo de treino, né, que a gente fala que o animal vai receber, se são comandos de educação, de respeito, de proteção. Então, depende muito ali do que a pessoa quer. Mas assim, médico veterinário são 5 anos de faculdade? Sim, com a graduação são 5 anos. No caso que você fez... 5 anos. Mas depois você se especializou. Eu fiz a graduação em medicina veterinária, 5 anos. A gente sai formado como um clínico generalista. A gente pode atuar nas áreas, né, é permitido, vamos Todas, dizer, legalmente, porém, hoje em dia a especialização veterinária está crescendo muito. No meu caso, por exemplo, eu trabalhei mais de 10 anos como clínica, e depois desse tempo é que eu fui fazer minha especialização em anestesiologia. Hoje eu trabalho exclusivamente com anestesiologia. Eu não pratico mais a clínica médica, né? Nem cirúrgica, nada disso. Mas pós-graduação, vamos dizer assim, tem todos os passos como muito parecidos e próximos à medicina humana. Hoje em dia, a medicina veterinária, ela tem, assim, ela avançou muito, muito. A gente tem possibilidade de tratar muita coisa hoje que não tinha antes. Quanto maior procura, mais necessidade de especialização, né? Dentro do anestésio, antes de falar do tutor, você já falou parcialmente, as urgências mais comuns são corpo estranho ingeriu, né? Mas é frequente, você está lá no dia a dia, urgência, chamou porque Sim. Isso engasga, sufoca, pode perder o pet. Sim. Tem casos que a gente consegue a endoscopia, tem casos que tem que ir para cirurgia, depende muito do quadro. Mas as urgências, existe a rotina ali eletiva normal, mas as urgências e emergências, elas estão aparecendo todo dia também. E se uma pessoa aqui em Matão tiver emergência, essas clínicas maior 24, que normalmente funcionam assim? Existem os hospitais 24 horas, as clínicas 24 horas. Aqui em Matão? Aqui em Matão, acho que nós temos mais clínicas 24 horas, né? Mas é importante que a pessoa, quando precise, por exemplo, uma internação, a pessoa tem que se certificar que vai ter uma pessoa lá durante a madrugada, durante a noite, vai ficar acompanhando. Exatamente. E a gente tem disponível hoje, sim, de forma fácil, não é difícil, não. Vamos falar um pouquinho da sua área de anestesia. Anestesia de um animal. É por inalação,
Como que é a aplicação, meio normal, como fosse humano? A gente tem várias técnicas anestésicas, né? Eu, especificamente, eu trabalho com anestesia de cão e gato, de animal de pequeno porte, né? Agora a gente está começando a fazer algo com animais silvestres, né? Que também são de pequeno porte. Mas existe todo o equipamento. Os equipamentos, eles são similares aos humanos. A gente faz intubação, a gente faz ventilação, com os equipamentos muito próximos e muito parecidos com os animais. A gente usa muitos fármacos humanos também, anestésicos, e aí a gente consegue tratar hoje, mediante cirurgias, né, problemas muito difíceis que há poucos anos atrás a gente não conseguia, justamente por essa evolução, tanto da anestesiologia, o anestesista especializado ali presente no centro cirúrgico o tempo todo. Eu sou a primeira a chegar e a última a sair. Então, né, eu não falo assim, mas você vai ficar aqui o tempo todo? Cheguei antes e vou embora depois. É sempre assim. Só saio depois da alta anestésica. E também dos cirurgiões. Cada vez mais também as técnicas cirúrgicas aí estão evoluindo muito. É uma evolução, né? É muito, Cris, mas isso é semelhante à medicina. É a medicina humana, porque é uma medicina. A medicina humana é a medicina veterinária. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não sai daí, estamos falando do Mundo Pet. Saúde é seu plano, seu hospital. Mais segurança pra sua família, pra empresa, pra você. Toda tranquilidade de contar com mais recursos. Tudo que um bom plano pode oferecer. A Saúde é seu plano, seu hospital. A Saúde. Cuida bem, cuida mais. ANS 41649, dígito 5. Estamos de volta no Bela Saúde, aqui com a Isabela, nesse bate-papo do Mundo Pet, que é um mundo muito interessante, que é um mundo que cada vez está mais em alta. Todo mundo hoje em dia tem o seu pet, pode ser um gato, um cachorro, um peixinho. Todo mundo quer ter um pet, uma companhia. E agora, Isabela, nós vamos falar um pouquinho sobre vacinação, que é algo muito importante, que não basta só você querer um pet. Como você disse no início, tem que cuidar, e a vacinação faz parte desses cuidados, né? Sim, com certeza. Eu acredito que a vacinação está no topo aí dos cuidados de saúde que a gente precisa ter com os nossos animais. A vacinação, ela impede tanto que o animal fique doente, como também eles impede que eles tragam algo para a gente, né? Existem aí as zoonoses, que a gente chama, que são as doenças transmitidas através dos animais para os humanos, né? A mais importante relacionada à vacinação, e até todo ano existem campanhas para isso, né? E agora entrando em agosto também, em setembro, normalmente é um assunto muito falado, é a raiva, né? Então, a vacinação antirrábica, ela é a base da prevenção, é a única forma da gente prevenir que o vírus ele se espalhe. É uma doença com uma mortalidade muito alta, tanto entre os animais como os humanos, que acabam também sofrendo com ela. Não é uma doença que não tem tratamento, e a vacinação, que é um ato simples, uma vez ao ano, não é uma coisa que demanda muito tempo, e que tem aí um poder de proteção muito grande. Assim como outras doenças também, existem vacinas específicas para os cães, específicas para os gatos, específicas para as galinhas, para os frangos, para as aves. Então, a gente tem vacina para prevenir em todas as espécies, nos equinos, nos bovinos. Então, é muito fácil a gente fazer essa prevenção através da vacinação hoje em dia. Tem até a carteirinha de vacinação que tem que estar sempre em dia. É um documento, né? Que comprova, né, a origem da vacina, a qualidade, o profissional que aplicou a vacina. E a carteirinha ela acaba funcionando como documento de identidade e de atestado de saúde. Também com um calendário definido, né, Isabela? Com datas de fazer. Sim. Reforço anual, dependendo da região, 2 reforços no mesmo ano. Quando é filhote, quando é adulto. Então, existe um cronograma vacinal específico. Como é a carteira de vacinação humana normal. Exatamente. Que você tem uma regra que tem que seguir. Você quer ter um pet, segue as regras para você não sofrer nem ele, né? Exatamente. O jornal da TVM, acho que a TVM, no modo geral, está sempre batendo nessa tecla, que eu acho que está sendo muito legal essa campanha que está sendo feita. Acho que a Isabela faz parte, que eu vejo ela está sempre aqui no rádio falando
sobre abandono de animais. É algo que está acontecendo, infelizmente, como a gente disse no começo, a pessoa fica naquela empolgação de pegar seu pet, depois não consegue ou desiste e abandona o animal. É uma coisa que está acontecendo mesmo, Isabela? Hoje, abandono e maus tratos está muito presente no nosso dia a dia. Maus tratos aos animais hoje é o 5º crime mais cometido no Brasil. E no estado de São Paulo, especificamente, a gente tem 25 casos por dia, no mínimo, são registrados. Quantos casos por dia? 25 no estado de São Paulo, só. Então, é um assunto muito importante. A gente vê animais abandonados que foram adotados e abandonados de novo, animais que cresceram mais do que a pessoa esperava, ou que não conseguiu arcar com os custos. Por isso que a gente bate naquela tecla. Eu, como médica veterinária, poderia falar assim, não, todo mundo, vamos ter um animal, mas vamos pensar. O que a gente vai poder fazer? Se a gente tem dúvida, não tenha, simplesmente. É melhor você não ter do que acabar numa situação de maus tratos ou de abandono. Maus tratos hoje, ele é passível de prisão, de condenação, de multa, é possível denunciar anonimamente e para a gente poder combater esse mal. Porque é muito triste a gente se deparar com uma cena de maus tratos. É realmente o animal abandonado na rua, né? À mercê aí de alguma pessoa mal intencionada, do tempo, do clima, né? Passando fome, passando sede. Então, é um assunto muito delicado. A gente tem que ver, sim, com carinho e olhar ali uma vida, né? E essas ONGs, né? Muitas vezes a gente está falando de animais abandonados, aí que vai para alguma instituição, para uma ONG. Como que funciona? Se alguém em casa assistindo quiser ajudar, como que funciona essas ONGs? As ONGs, elas fazem um trabalho incansável, né? O pessoal das ONGs, eu digo que eles são guerreiros, né? Aqui em Matão, especificamente, é fácil, a gente conhece as pessoas que participam das ONGs, né? Que são os voluntários. Então, fica muito fácil a gente saber se é o trabalho idôneo ou não. A gente conhece as pessoas, são pessoas do nosso convívio. Então, procurar saber se na cidade tem ONG. Quem é o presidente da ONG? A ONG, ela tem uma estrutura ali para funcionar, né? Tem alguém que responde pelo financeiro, pela adoção, pela parte médica, né? Então, a gente consegue ter essas informações e aí ajudar conforme a necessidade deles. Estão sempre fazendo rifas, sorteios, vendendo massas, enfim, eles fazem uma quantidade enorme de ações para poder... Quantas ONGs tem em Matão? Matão, que eu me lembro, assim, no mínimo 3, tirando o trabalho do canil municipal, né, da prefeitura. Se tiver mais, depois mas até onde eu saber, nós temos 3 ONGs aí maiores, mas que todas elas desempenham aí uma guerra dia a dia, dia a dia, sempre procurando lar, adoção, batendo na adoção responsável. Então o trabalho é bem legal. Tem algumas pacientes que são elas batalham muito e me contam assim, é muito triste e toda vez que vem é um caso difícil, um caso complicado. Assim, realmente muitos casos. Tem que ter muito coração mesmo. Triste. Realmente. Bom, nós estamos chegando ao final do Bela Saúde. Foi muito bom esse bate-papo com a Isabela. Descontraído, a Isabela fala super bem, à vontade. Muito bem. Eu falei, meu Deus, ela levou o programa sozinha hoje aqui. Muito bem. Isabela, então nós vamos querer presentear para você. Nós estamos em agosto. Olha, como ela falou muito bem, ela vai ganhar um presente hoje, tá vendo? Nós estamos em agosto, mês dos pais. Isso aqui é para você presentear o seu pai, ó. Muito obrigada. Tá? Leva pro seu pai pelo Dia dos Pais. E olha que lindo esse kit que ela tá levando pro pai dela. Isabela, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi muito bom ter você aqui no Bela Saúde, com tanta informação que eu falei, meu Deus, eu tive uma aula aqui com a Isabela hoje. Queria que você deixasse um recadinho para quem está em casa nos assistindo. Bom, primeiro eu que agradeço. Como eu disse, né, é sempre bom a gente ter oportunidade de informar. Acho que sempre que a gente tem, que a nossa profissão nos concede essa oportunidade, a gente não pode desperdiçar. Informação hoje em dia é muito importante, coisa simples, né? Como a gente vem falando, às vezes quem está assistindo não pensou e agora vai passar a observar, então isso é muito legal. Eu vejo que o retorno na rua, o pessoal às vezes a gente e fala, eu assisto, eu ouço, então é muito gratificante e, claro, sempre que precisar,
eu vou estar aqui também. E sempre bater, como é uma fala que eu sempre coloco, né, nos quadros e tal, para a gente sempre praticar posse responsável. A gente começando desse princípio, a gente vai oferecer uma vida muito melhor, mais digna para os nossos animais. Posse responsável. O básico: carinho, alimento, cama, higiene, cuidado e saúde. É o mais importante. Perfeito, Isabela, muito obrigado pela participação. Quando eu chamei, Cris, ela de prontidão, falou vamos, e vamos ver os assuntos, tal. Ficou muito interessante assim a entrevista. Eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas e, lógico, a gente pensa num próximo programa futuro, como vocês falaram, sobre gato, que é enorme a quantidade de colocação aí. E como eu sempre termino, que nós tenhamos uma boa noite e uma semana abençoada. Boa noite, fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira aqui no Bela Saúde.